dia, feliz todos os dias, né? Obrigado por exercer essa função de forma tão honrosa e de forma que Deus é glorificado. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos caminhando em nome de Jesus, crendo no que Deus quer fazer para a igreja, no que Ele tem para nós como igreja. Esse é o segundo domingo do mês e orando ao Senhor esses dias, pedindo a direção do Espírito dele acerca do coração da igreja. Nós estamos orando, jejuando. Esse tem sido um tempo de batalha espiritual, de jejum, de oração. E uma das coisas que eu tenho pedido a Deus é justamente o coração da igreja. A gente deu uma aula sobre ministério pastoral essa semana, aqui no Forjados, que vai ter a pastora Ricieli na próxima terça. E o coração do pastor, ele é aquele coração de se alegrar com os que se alegram e de chorar com os que choram, né? Então nós conseguimos perceber muitas vezes o coração da igreja, perceber muitas vezes a fisionomia de um irmão, perceber muitas vezes o rostinho de uma criança, e isso visivelmente. Mas não sei se você sabe, quando a gente está orando também, ainda que eu não tenha visto aquele irmão há alguns dias, algumas vezes Deus compartilha como está o coração daquela pessoa com a gente. E Deus fala com cada pastor de um jeito, mas a gente vai aprendendo a discernir de forma pessoal a forma como ele vai falando com a gente. Às vezes eu estou orando, irmão Everton, e no que eu estou orando, vem Everton. Aí eu digo, oxe, gente, Deus quer que eu ore pelo irmão Everton. Eu estou orando, né? E vem Letícia. Aí Deus quer que eu ore para a Letícia se converter, para ela ser mais crente ainda, né? Então vai vindo assim, vai vindo, fora a lista que a gente tem. Já tem o Ener lá, já tem ele pedalar comigo, que ele não quer mais me chamar. Então a gente já tem uma lista, né? Mas Deus revela também. Quantos creem nisso? Ele fala também qual é a disciplina que a Brenda precisa, ou a mãe dela. Mas é isso. Deus, ele compartilha o coração da igreja com a gente. E orando ao Senhor, eu queria que você anotasse aí um tema: contentamento em toda e qualquer situação. Diga comigo, contentamento em toda e qualquer situação. Aí você pode colocar como subtema ou subtítulo: alegria no Senhor. Amém? Coloque como subtema ou subtítulo: alegria no Senhor. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo de número 4, verso 12. Filipenses 4, 12. Para a gente ler o texto base dessa mensagem e em seguida orarmos, no nome de Jesus. Quantos têm Bíblia, digam graças a Deus. Quem esqueceu, diga espaço bíblico. Tem também Canaã. Qual o nome daquela que a gente comprou o livro recentemente? Eu não vou lembrar agora. Filipenses 4,12. Diz assim: sei, isso falando aqui é o apóstolo Paulo, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu acho que eu ia pedir para diminuir o retorno aqui para mim um pouquinho, para ver se eu estou certo. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a igreja do Senhor hoje aqui neste lugar. Meu Deus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós bendizemos o nome santo do Senhor neste lugar. Eu quero te louvar pela vida de toda mãe presente aqui, nesse dia em que na terra celebramos, um dia que eu sei que no céu o Senhor dá graça todos os dias a elas, para exercer esse chamado, porque isso é um chamado, um ministério, o ministério da maternidade. Eu oro para que o Senhor conceda milagre às mães, eu oro para que o Senhor conceda graça a toda mãe,
Eu oro para que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, abençoe toda a família, toda mãe com o milagre da salvação, da cura, da restauração familiar. Nós deixamos lá fora toda preocupação, toda distração e pedimos que aqui neste lugar, apenas e somente aquilo que glorifica o nome santo do Senhor. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 8, verso 10. Esse pegador aqui não é muito, ele é liso. Neemias, capítulo 8, verso 10. Cadê o pessoal do Aqui Já? Cadê o pessoal do Espaço Bíblico? Fazendo propaganda aí, se tinha alguém do Espaço Bíblico, eu quero a bonificação pela propaganda. Glória a Deus. Neemias, capítulo de número 8, verso de número 10. E Neemias acrescentou: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que não têm nada, os que não têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a sua força. Diga eu creio. Diga amém. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Irmãos, esse texto traz uma afirmativa no final. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Em outras versões. Quantos estão aqui? Digam amém. Amém. Meus irmãos, existe um imperativo de Deus para esses dias, eu creio, sobre as nossas vidas. Eu queria que você ficasse bastante atento àquilo que a gente vai compartilhar aqui. Eu digo a gente, Pai, Filho, Espírito Santo e eu, né? Eu creio que o Senhor tem algo para derramar como família nesse tempo. A família de Deus. E isso começa a ser revelado no Gênesis. Amados, esse é um tempo onde o mundo tem tentado soprar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Uma espécie de tristeza silenciosa, sutil, sorrateira e destruidora. Diga misericórdia. E ele tenta soprar isso de todas as formas possíveis. E uma das formas como o inimigo tem tentado soprar dentro do nosso lar, esse espírito de amargura, essa dor, às vezes na alma, esse sofrimento, é através da frustração. Para que você não esqueça, diga frustração. Mas existe algo que é muito contraditório a isso na Bíblia. E nós não precisamos ir longe. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 1, irmãos. Gênesis 1. Eu acho que é um dos textos que eu mais li na minha vida, é Gênesis dos livros, perdão. Gênesis, capítulo de número 1. Tem algo que aparece não só uma vez aqui em Gênesis, mas ela se repete no término de cada dia. Gênesis, capítulo 1. Amém? No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Esse foi o primeiro dia, preste atenção. Um dia de trabalho e muito produtivo no céu. Deus está criando todas as coisas. No verso 6, depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento, que separe as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima, e assim foi.
Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo dos céus, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou, diga comigo, Deus viu que ficou bom. Preste atenção nisso. Deus está criando o mundo, Ele olha para o que Ele está fazendo, e Ele diz: uau, isso ficou bom. No verso 11, então disse o Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e há árvores cujos frutos produzem semente de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Preste atenção. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E viu Deus que ficou. Nós não vamos dar continuidade. Meus irmãos, o que nós estamos vendo é Deus olhando para aquilo que Ele estava fazendo, com um olhar de contemplação, contentamento, e nos ensinando alguma coisa. Nós temos vivido dias em que a gente tem se entristecido pelo dia que acabou de passar. Por exemplo, domingo, 18 horas. Algumas pessoas estão entristecidas porque viu a mãe e não disse que amava ela. Diga misericórdia. Porque hoje é domingo e amanhã já é segunda e tem que trabalhar. Não diga misericórdia, porque isso é bom, né? É necessário, é importante para que a gente possa ter uma vida digna. Mas, irmãos, uma coisa que não está característica dos nossos dias com os dias da criação, é que nós não temos contemplado, como diz o Augusto Cury. Augusto Cury, nos seus livros, ele fala sobre contemplar o belo. Já leu, né, Mateus? É uma forma de você treinar os seus olhos, treinar a sua mente, para que você não seja um pessimista ocular. Tem pessoas nos dias de hoje que tudo que ela vê é problema. Tem até um áudio aí nos grupos que diz assim: tu te sai de problema. Mas a criação do mundo, a criação dos luminares, a criação das estruturas que a gente conhece, irmãos, convenhamos, é ou não é uma missão muito difícil, irmão Everton? Imagina, ontem eu vi o arco-íris lá no mutirão da chácara. Glória a Deus pela vida de cada homem. Ontem foi um passo importante lá no mutirão da chácara. Nós concretamos a laje lá que vai colocar as caixas d'água em cima dos banheiros. Dê um glória a Deus aí. E continua, tem desafio, tem a missão grande ainda de comprar caixa, todo o material dos banheiros ainda para essa etapa. Mas vai dar certo, porque Deus está no controle e Ele tem nos abençoado, amém? Mas eu olhei ontem para o arco-íris. Eu olhei para o arco-íris e eu fiquei pensando, que perfeição. As pessoas paravam para tirar foto. Irmãos, imagina, foi criação de Deus. O céu, a terra e tudo que a gente cantou aqui na hora do louvor. E Deus criou tudo isso. Eu imagino a complexidade de todas essas coisas. E a Bíblia diz que no final de cada dia, Ele olhava para o que havia criado e está escrito: viu Deus que era bom. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus nos nossos dias e aprender com Deus, irmãos, acerca de entender que no final de todos os dias, nós podemos ter a mesma compreensão de Deus
Pastor, mas eu não criei o céu, não criei a terra, não criei as estrelas, eu não criei o arco-íris, eu não sou perfeito, mas nós somos obra das mãos do Senhor. Aquele Deus que é bom e que viu que era bom, Ele nos criou e nós somos obra das mãos do Senhor. Então Deus, quando cria o homem, Ele também tem a mesma impressão. Viu Deus também que era bom criar o homem, e nós perdemos por algum momento o entendimento, irmãos, que se Deus é bom, esse Deus se alegra com a obra das suas mãos. Lucas capítulo 15 e verso 7 diz, Lucas 15, 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O texto que a gente leu de Filipenses diz para nos alegrarmos no Senhor. O texto que a gente leu também no começo da mensagem diz que a alegria do Senhor, Neemias, é a nossa força, amém? Então, uma das características de Deus, irmãos, Deus é um Deus alegre. Você pode dizer amém? O pastor Nonato costuma dizer, se você é líder ou um pastor e as crianças não gostam de você, tem alguma coisa errada com você. As crianças são um filtro, né? As minhas ovelhinhas. Jesus, ele atraía a multidão. Jesus foi aquele que disse, deixa vir a mim as criancinhas. Então nós precisamos compreender que criança, preste atenção, jamais cria algum tipo de vínculo com pessoa rabugenta, com pessoas de cara fechada. Crianças não se identificam com pessoas mal-humoradas, elas têm medo, elas correm, né? E tomara ver, tem alguém na igreja que fica ameaçando o menino com o meu nome, viu? Tomara ver. Tem uns pais atrapalhados. Não, irmão, vigia. Eu quero a alegria da criança. Eu posso até brigar, mas não ameacem não. Ô, gente, né? Tem uns pais que dizem, lá vem um pastor. O menino fica, como meu Deus? Aí eu chego perto do menino corre, eu não sei. É o pai ameaçando. Tem pai que passa a semana todinha dizendo, quando chegar na igreja eu vou falar pro pastor. E o menino fica com medo de vir para o culto, moço. Então vigia. Vigia. A minha fala é, deixa vir a mim as criancinhas, amém? Mas o Senhor revela através de Neemias, revela através do texto de Lucas, revela através do texto que a gente leu aqui de Filipenses, que Deus é um Deus alegre. Irmãos, e pergunta do Enem Gospel, que vai ter o Enem aqui na igreja. Não sei se vocês estão sabendo, vai ter o Enem cristão, o Enem bíblico. Se Deus é alegre, e se nós fomos criados imagem e semelhança de Deus, opção A igreja do Senhor na terra deve ser rabugenta, opção B, mal-humorada, opção C, mal encarada, opção não sei nem mais qual é, alegre. Essa daqui, irmão, pode marcar essa, não marca as outras não. A igreja do Senhor precisa reproduzir as mesmas características do seu Criador. Nós precisamos ser uma igreja que no final do dia nós sejamos capazes de dizer, dia bom. Diga comigo, dia bom. Good day. Acho que é mais ou menos assim que fala em inglês. Cadê o pessoal do inglês? Cadê a Lídia? Né? Cadê ela? Tá aqui, ó. É mais ou menos assim, Lídia? Você quer vir falar aqui como é que fala dia bom, bom dia, né? É um dia bom. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para a igreja nessa noite. Por favor, entenda que essa pergunta parece coisa de psicanálise, mas ela é muito espiritual. Qual foi a última vez que você deu uma gargalhada? Uma gargalhada que não foi por causa de uma piada da Praça é Nossa. Não sei nem se ainda passa. Mas era a última coisa que eu assistia na época era Praça Nossa, né? O Tiririca ia lá, não sei se ainda vai, né? Aquela época lá. Mas qual foi a última vez que nós gargalhamos de verdade? Sabe? Na célula. Quem sou eu e você na célula? Tem irmão na célula aqui que
Eu acho que os irmãos já se preocupam. Todo dia de célula acontece alguma coisa, não é possível. Ele faz uma leitura da célula assim. Aí ele olha, né? Ele fecha a cara. E os irmãos pensam, alguém fez alguma raiva para essa mulher, não é possível, para esse irmão. Queridos, sabe o que traz pecado? O que traz. Respondi, pastor, tem dessas coisas. Sabe o que traz tristeza para a vida de um cristão? Que é? Pecado. Vocês são bons, né? Vocês são muito bons. O que traz tristeza para a vida de um cristão, presta atenção, como diz o povo aí moderno, os pregadores, pega essa chave, pega a visão. Se o que traz tristeza para a vida de um cristão é o pecado, irmãos, por que em um nome de Jesus Cristo, e eu não estou tomando o nome de Deus em vão, por que alguém, vê se a conta fecha, o que traz tristeza para a vida de um cristão é o pecado, é não ter confessado, esse é um culto de ceia, tá? É não ter se arrependido, é consciência pecaminosa. Mas uma vez que nós estamos buscando santidade, vivendo uma vida de renúncia, dizendo: Senhor, eu te amo todos os dias, buscando a face do Senhor, porque é em nome de Jesus Cristo que um santo do Senhor seria uma pessoa rabugenta, cara fechada, mal-humorada, ou que a tristeza norteasse a sua vida. Não fecha. Não há mais nenhum motivo para nós, a igreja do Senhor, andarmos com tristeza profunda no nosso coração, porque o Senhor nos salvou, nos redimiu, nos libertou, nos santificou. O Senhor tirou o prazer pelo pecado e está colocando prazer pelas coisas dele na nossa vida. Então a igreja do Senhor, ela não pode, não há motivos para um santo do Senhor nesse tempo ser uma pessoa amargurada de espírito. Aí alguém diz: pastor, então eu não posso me entristecer. Entristecer-se é um estado passageiro, irmãos. Mas algumas pessoas deitam e dormem do dia 1º ao dia 10, do 10 ao 20, do 20 ao 30, e não consegue explicar, mas parece que a sua alegria desapareceu. Diga misericórdia. Já me perguntaram se eu não passo por problemas. Eu disse: por quê? Porque o Senhor ri o tempo todo. Aonde a gente lhe vê sorrindo. E você sabia que tem uma diferença de sorrir para riso? Tem uma diferença de sorrir para riso. São duas coisas que têm a mesma função, digamos assim, mas elas têm uma pequena diferença. Então anote aí, meus irmãos, o nome de Jesus. Eu entendo como direção de Deus para esse tempo, deixar o Espírito Santo primeiro nos vacinar com a alegria do céu nas nossas vidas. Amém? Eu vou deixar, anote aí, eu vou deixar o Espírito Santo me vacinar com a alegria do céu. Fala para a pessoa do seu lado, caso ela não tenha escutado. Eu vou deixar o Espírito Santo me vacinar com a alegria do céu. Amém? Eu peguei um remédio essa semana e eu estava com uma dor e eu fui ler lá como é que chama? A bula, né? Estava escrito assim, ó: ação imediata. Igreja, eu li aquilo e eu digo: uau, é disso que eu estou precisando, uma ação imediata. Então, irmão Miqueias, eu peguei aquele comprimido, né? E eu li lá, ação imediata lá, e eu disse: é disso que eu estou precisando. Peguei um copão de água, peguei ele, coloquei na garganta, bebi um copo d'água e digo: eu tomo posse da minha cura, né? Não sei se tem gente aqui, tem uns crentes assim, né? Que a gente ora, Senhor, consagra esse remédio, aí toma, né? Aí depois passa e ele diz: não sei se foi o remédio ou se foi Jesus, né? Tem crente que diz que foi os dois, né? Porque consagrou o remédio, tutuca até ele no óleo ungido, né? O comprimido, aí engole. Mas, irmãos, eu creio em nome de Jesus Cristo que Deus tem a alegria do céu para derramar nesse tempo sobre a nossa vida. Quantos creem nisso? Uma alegria que não é só em um momento, porque preste atenção, nós temos vivido falsas alegrias.
A alegria do dia 5. Alguém sabe qual é a alegria do dia 5? Salário. Nós temos vivido falsas alegrias, Tasso, às vezes, né? Uma delas é a alegria do dia 5. Tem umas aí que eu vou falar no culto de casais, essas coisas, culto de jovens, né? Enfim, mas a pessoa, olha aqui para mim. Tem gente que tem no calendário dela o dia que ela é feliz no mês, diga misericórdia. Tem pessoas que já sabem no calendário quais serão os dias que ela será alegre, diga misericórdia. Irmãos, ouça isso, quando o Espírito Santo, Ele convenceu a mim e a você do nosso pecado, Ele nos convenceu do nosso juízo merecido. A gente merecia a morte, mas Ele nos deu vida. Quando Jesus Cristo perdoou o meu e o seu pecado, quando o Pai escreveu o meu e o seu nome no livro da vida, nós nos tornamos filhos de Deus. A alegria do Senhor precisa urgentemente ser a nossa força. Nós nos tornamos imagem e semelhança de Deus. Então não é normal o mundo ficar o tempo todo perguntando por que a gente está triste. O que seria normal, pastor? O mundo olhar para a igreja e dizer: eu quero essa alegria que tem em vocês na minha vida. Isso deveria ser normal, o mundo olhar para nós e desejar alegria. Irmãos, eu já participei dos mesmos ambientes que vocês, de escola, de cursinhos, de trabalho, e eu percebo como cristão rabugento é mal falado. Diga misericórdia. Eu percebo como cristão mal encarado é mal falado. Quantos creem que a verdadeira alegria, ela é maior do que qualquer adversidade ou motivo para nos entristecermos nessa terra? Aqui deve ter daquelas pessoas que dão bom dia para jumento, né? Bom dia para cavalo. Eu tenho um exemplo assim, eu me considero alegre, mas na minha família eu ainda acho que tenha um que é mais. Se prepara aí. Vou mostrar para vocês o áudio que ele mandou hoje cedo, tá? Aí você me diz se essa pessoa não é alegre. Logo cedo, a primeira mensagem, quando eu abro, eu pensei um áudio, eu digo: meu Deus, o que aconteceu, Senhor? Será que foi alguém que passou mal? Será que alguém... Mas ser homem de Deus, por onde tu anda, bambu, cano d'água, casca de jatobá, homem que gosta de voar nas asas dos anjos, cadê tu, profeta? Aleluia! Por onde tu anda, homem? Qual é as terras que tu tá? Qual é o céu? Qual é a dimensão? Canavá subquévia. Irmãos, esse áudio é enorme. Deixa eu ver a hora aqui. 7 horas da manhã, eu com a minha cava lá em casa. É o Kelso. Quantos conhecem o Kelso aqui? Isso aqui é ele para mim, cedo logo. Irmão, esse homem não existe. Então o povo diz que eu sou alegre. Eu digo: Senhor, eu quero ser mais ainda. Eu quero ser pelo menos igual o Kelso. Porque é essa criatura que você conhece, você topar ele 3 horas da tarde sem comer e chegar para ele ser atendido lá na loja por ele vai te atender bem. Então são níveis que nós precisamos buscar em Deus. Nós passamos por luta. Quem passa por luta? Não, vamos fazer assim, fecha o olho aí. Quem passa por luta agora de olho fechado, levanta a mão. Só quem passa por luta. Só quem está na terra. Vamos lá. Só você que paga boleto. Só você que a conta, a catraca, a corrente cai. Só você que o pneu fura. Vamos lá, só você que é pai, que é mãe, que paga mensalidade de escola, academia. Vamos lá, levanta a mão. Agora segura a mão levantada. Vamos lá, tu, terra. Agora olha para o irmão do lado aí, vê se ele também passa por luta, né? Olha só, a Mariana acabou de perceber que a líder dela passa por luta, gente. É uma revelação forte, né, Mariana? Agora eu pergunto para vocês:
a alegria verdadeira, ela vem das circunstâncias terrenas, ou do Deus que criou os céus e a terra, e no final de cada dia dizia: viu Deus que era bom. Pastor, como é que eu faço? Eu tomei uma decisão. Vou cultivar a alegria do Espírito Santo na minha vida. Amém? Diga comigo: cultivar a alegria do Espírito Santo. Irmãos, se o Espírito Santo estiver em nós, o seu fruto vai nascer e vai frutificar e vai dar mais fruto ainda. Então, em nome de Jesus, permita que a alegria do Espírito Santo seja manifestada de forma palpável, clara em você, através de você, na vida das pessoas que estão próximas a você, em o nome poderoso de Jesus. Amém? Uma pesquisa, e eu quero que você escute isso, homens e mulheres, ouça esses dados aqui. Uma pesquisa revelou, mulheres, prestem atenção primeiro e depois os homens, porque a cajadada é maior para os homens. Olha só, um estudo revelou que a partir de 1.200 pessoas pesquisadas, as mulheres riam mais do que os homens, pelo menos 20% a mais. Olha só, as mulheres, foi uma pesquisa feita com mais de 1.200 pessoas. As mulheres naturalmente riem mais que os homens. Cerca de 20% a mais. Cadê os homens aqui, irmãos? Eu acabei de falar que, aí alguém pode dizer: pastor, é porque a vida delas é mais fácil. Será, irmãos? É claro, irmãos, mulher. Tem mulher aqui que não vigia. No dia que o homem sorri, você diz: do que você está rindo? Aí também complica. Né? Tem mulher que reclama que o homem não sorri. Aí ele sorri e ela diz assim: tu está rindo do quê? Mas é porque vai rir na hora da discussão, né? E não pode. Porque a mulher pensa que está o quê? Debochando. Mas, irmãos, os homens estão ficando para trás na oração, na igreja. Pastorel não é, está tendo mais mulher, não está? Está tendo mais mulher. Nos encontros, está indo mais mulher do que homem. Irmão, e as mulheres estão até rindo mais que a gente, misericórdia. Conta uma piada aí, irmão Pedro, para a gente começar a mudar esse quadro. Bora lá, irmão Eno, criar um grupo aí da oração e do humor, oração e humor. Já tem da oração e da corrida. Aliás, está uma bênção, gente, ó, a corrida aí, o pedal da igreja. Amanhã tem, não tem, irmã Silvana? Fomos ontem aí, fizemos aí, eu fiz 6 km aí, ó, naquele piquezinho. Ainda fui para uma célula depois, Então assim, vamos criar o grupo também, humor com oração. Oração e humor. Por quê, pastor? Porque a gente precisa entender que a alegria do Senhor, ela tem que ser a força do cristão. Alguém diz: pastor, mas eu estou com uma pessoa enferma. Pastor, eu estou desempregado. Pastor, a minha esposa acabou de dizer que não tem mais leite, que não tem mais flocão, e a gente só está comendo flocão, comprou um fardo por causa do jejum do arroz. O menino disse que o sapato rasgou na escola. A minha alegria não vem de circunstâncias terrenas, ela é forjada pelo Senhor dos Exércitos, ela vem do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 30, por favor. E aqui entra uma coisa que, irmãos, apesar de eu não fazer muito em público, eu faço muito quando estou só com Deus. Salmos, capítulo 30. Abra sua Bíblia. A gente fez isso agora há pouco aqui. Verso de número 11 e 12. Salmos 30, 11 e 12. A Bíblia diz: mudaste o meu pranto em dança, e a minha veste de lamento em veste de... Quantos creem que o Senhor fez isso na tua vida também? Verso 12: para que o meu coração cante louvores a ti, e não se cale, Senhor meu Deus,
Eu te darei graças para... Até julho, irmãos, está assim na sua Bíblia. Até janeiro, está assim na sua Bíblia. Para sempre. Irmãos, uma das formas, ouça isso. É impossível um cristão alegre no Senhor não cantar de alegria. Se você puder anotar isso aí. Pastor, eu não sei cantar. Eu não estou te falando de entrar para a audição do Ministério de Louvor. Eu estou te falando de louvar ao Senhor no seu dia a dia. O salmista diz: mudaste o meu pranto em dança, e a minha veste de lamento em veste de alegria. Irmãos, uma igreja alegre, um cristão que tem a alegria do Senhor no seu coração, ele é um cristão que entoa cantos de alegria ao Senhor onde ele está. Se é no som do carro, está tendo louvor lá. Se é em casa, está tendo louvor. Se é dirigindo, pedalando, correndo, comendo, mas ele está sempre louvando a Jesus, entoando cântico, que pode ser até discreto. Tem gente que assovia, tem gente que cantarola, tem gente que grita, mas o Senhor, Ele é glorificado quando nós entoamos cantos de louvores a Ele. Pastor, eu estou esperando o diagnóstico de um exame. Nós não somos movidos por resultados de coisas dessa terra. Nós louvamos ao Senhor, independente das circunstâncias. Como é que está a tua playlist, hein? Como é que está a tua playlist? Irmãos, eu gosto muito de adoração. Eu gosto muito de... Eu tenho uma forma diferente de... Eu estava adorando hoje à tarde, antes de vir para cá, com a canção do Antônio Cirilo. Poderoso Deus. Sei, alguns aqui não vão conhecer, não. Ela está em extinção assim desde 1990, mais ou menos. Só revelar aqui, a pastora Francilene é dessa época. Deixa eu ver mais aqui. A irmã Lucilene é dessa época. Irmã Cícera também, irmã Cícera? Poderoso Deus, Antônio Cirilo. Cadê os dessa época aí, gente? Deixa eu ver. Ó, tem... Ó, rapaz. Ah, você não... Não, gente. Vocês só conhecem agora o F-Hope, né não? Estava com ela. E eu sei que eu estou demorando na presença de Deus quando o louvor já repetiu umas 5 vezes. Porque ele é 10 minutos, irmão. Então se ele repetiu 5 vezes, 6, já estou com 1 hora já lendo a Bíblia. A canção é 10, 12, 15, 16 minutos, a música do Antônio Cirilo. Mas, irmãos, o pessoal do louvor aqui da igreja tentaram me barrar. O mundo tenta me barrar, mas existe uma adoração que é verdadeira, que é genuína, que sai do meu coração. Irmãos, e que Deus tem um filtro, Deus tem uma IA lá dele, que Ele converte a minha voz para ela chegar como um incenso agradável e suave às suas narinas. Não é igual a Cristiane não, mas é bonito para Deus também. Então eu louvo Ele enquanto eu tomo banho, eu louvo Ele no trânsito, eu louvo a Ele em casa, onde eu estou, porque Ele é digno. Amém? Então é isso. Eu preciso adorar o Senhor. Tem homem aqui que acha que se adorar o Senhor, né, deixa de ser homem. Não, pastor, esse negócio de cantar é coisa de mulher. Meu irmão, você está perdendo a oportunidade de atrair a presença de Deus através do louvor. Eu tinha um tio, saudoso tio Valdemiro. Não é o, né? Irmãos, eu tenho uma imagem dele assoviando os hinos da harpa. Hino por hino assoviando. Eu não sei assoviar. Eu fico envergonhado, porque tem até mulher que assovia e eu não consigo. Né? Não estou falando desse daqui normalzinho não. Aquele que bota... Né? E acorda todo mundo. Meu tio assoviava os hinos da harpa. E eu achava aquela cena espetacular. Ele sentava numa cadeira preguiçosa na calçada umas 5 horas da tarde. E depois de cantar uns 70 hinos, ele começava a assoviar agora. Irmãos, que expressão de adoração aquela. Lembrar de novo da canção que eu falei não vou lembrar o nome. Ainda que tirarem minha vida,
quando chegar aí no céu, te adorarei. Aleluia, glória a Deus. Esse é um tempo para responder à tristeza do mundo com alegria estampada no nosso rosto. Quantos creem? Irmãos, a Bíblia diz que nós somos loucos, que o Evangelho é loucura. Pastor, é loucura, eu vou correr com a melancia na cabeça. Não, irmão, isso é bestarice. Loucura é um tempo onde passamos por pandemia, uma nação com tantas coisas, uma rua esburacada, problemas para todo lado, mas você olhar para a palavra de Deus, entender que a sua alegria é o Senhor, e o mundo olhar para você e esperar de você um rosto entristecido, amargurado, mas ver no nosso rosto risos de alegria, irmãos. É isso que vai confundir o inimigo. É quando ele vê que todas as estratégias e táticas dele, toda a arma de rancor contra nós perecerá. Aleluia! É quando o inimigo vê que as armas de rancor dele contra nós não vão frutificar, mas vão ser destruídas no nome de Jesus. Amém? Uma outra forma de expressar quanto Deus é bom é através de um sorriso. Você sabia que, olha aqui, igreja, sorrir é diferente de rir? Sorriso é essa manifestação de amostrar os dentes, né? Isso é sorrir. Mas rir, um riso é possível ouvi-lo. Um sorriso eu vejo. Vou repetir. Biblicamente, um riso eu não vejo, eu ouço, mas um sorriso eu vejo. Então tem pessoas, irmãos, que um homem chamado Lautner, ele fez uma pesquisa, um norte-americano, e ele é um neuropsicologista norte-americano, e Lautner, na verdade, o terceiro nome dele eu acho, mas é Robert. Ele lembra que o sorriso é uma forma de comunicação visual, enquanto o riso é uma experiência auditiva. Ambos são meios de comunicação, de socialização, de trazer humor, mas preste atenção onde é que eu quero chegar. O sorriso você vê, o riso se ouve. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Tem pessoas que têm dito assim: pastor, o senhor me diz para mim andar. No interior a gente fala com o dente na pulsa, não sei o quê, né? Como é aí? Tem um pessoal do interior aqui. Mas, irmãos, não é necessário. Existe uma forma de glorificar a Deus com risos de alegria. Ninguém vai ver sorriso no meu rosto no dia de enterrar o meu pai. Ninguém vai ver um sorriso no meu rosto no dia de receber a notícia de uma enfermidade. Mas o diabo precisa entender que, apesar de não ter um sorriso no meu rosto, existe um riso de alegria no meu espírito, em saber quem Deus é, que Ele é o Deus da cura, que é o Deus da minha salvação, que é o Deus da provisão, que está comigo independente do diagnóstico, do luto ou do que vier. No dia mau eu posso não estar com um sorriso no rosto, mas o meu espírito exulta de alegria no Deus da minha salvação. Amém? E eu quero dar algumas, antes para encerrar, quero até, se possível, já pedir o ministério de louvor para subir. Eu quero falar algumas verdades aqui que às vezes são difíceis de aceitar. Anote aí, verdade difíceis de aceitar. Verdades difíceis de aceitar. Primeiro, quem é grato é alegre. Diga comigo, quem é grato é alegre. Cadê as mães? Mães, quando seu filho come fazendo careta, resmungando, mexendo nas pernas debaixo da mesa, você entende que ele está sendo grato naquele momento? Não. Mas se perguntar, ele diz: não, obrigado, mãe, eu sou grato sim. Uma verdade difícil de aceitar é que quem é grato é alegre. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, pastor, pelo que eu vou ser grato?
Deuteronômio 28, 47, 48 diz: uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, ao seu Deus, na época da prosperidade, então, em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extremas, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço, até que os tenham distraído. Anote aí, Deuteronômio 28, 47. Basicamente, a Bíblia está dizendo: vocês que escolheram não me servir com alegria, servirão com tristeza aos inimigos. Diga misericórdia. Quem é grato é alegre, irmãos. Você sabia que tem gente que nunca entendeu o propósito de ofertar, por exemplo, na casa do Senhor, ou dizimar? O apóstolo Paulo, ele instruindo, o texto talvez que a gente mais lê, ele diz para fazer com alegria. Tem pessoas que, se a gente falar, nós estamos com a construção da chácara, ela faz meio que, tem mesmo que fazer isso. Essa semana nós mandamos gente para a comunidade terapêutica, que é mantida com as suas ofertas, mas tem gente que faz isso com um pesar. É por isso que em diversos momentos eu digo que a igreja da África já teve algumas revelações que a nossa brasileira ainda não teve. Porque quem é grato é alegre. E como é que eu posso, por exemplo, ser um dizimista na casa do Senhor, ou um ofertante de cara fechada, ou eu faço isso sem alegria? São coisas que não casam, irmãos. A esperança que eu tenho em Deus me faz fazer isso de forma alegre, não é um peso para mim. Amém? Segunda verdade, anote aí, difícil de acreditar. Um cristão, ele não passa dias alegres, ele tem uma vida alegre, amém? Um cristão, ele não apenas passa dias alegres, ele vive uma vida alegre, uma vida abundante no Senhor, uma vida onde ele entende que no dia que não foi bom, mas a provisão do Senhor, ela continua sendo a mesma. No dia que foi difícil, Deus não se esqueceu de mim. Pode uma mãe que amamenta esquecer do seu filho? Todavia, ainda que isso aconteça, o Senhor diz: eu não me esquecerei de você. Amém? Então é uma verdade difícil de acreditar ou de aceitar. Um cristão, ele não apenas tem dias alegres, o cristão tem uma vida alegre. Terceira verdade difícil de aceitar. Anote aí. Eu preciso crer. E eu estou dizendo difícil de acreditar, porque parece que algum de nós tem vivido como se isso não fosse a verdade. Eu preciso crer que por mais difícil que esteja sendo a noite, a Bíblia diz que uma alegria virá sobre a minha vida pela manhã. Diga comigo: por mais difícil, doloroso, comprida que a noite esteja sendo, tem uma alegria vindo aí. Você pode dizer assim: tem uma alegria vindo aí. Diga: tem uma alegria vindo aí. Vamos lá, diga: tem uma alegria vindo aí. Tem uma alegria vindo aí. Aí, pastor, ô noite difícil. Se você estiver perto de alguém que disse assim: ô noite difícil, aí você responde: tem uma alegria vindo aí. Amém? Anote aí alguns conselhos práticos para reagir a isso. Primeiro, por que é que você não está dando gargalhadas nesse tempo? É uma pergunta. Eu quero que você aplique isso na sua célula. Por que é que você não está dando gargalhadas nesse tempo? Pastor, por causa das circunstâncias. Então vá para a presença de Deus e descubra quão carnal você está sendo, ao ponto de não entender que a alegria que nos faz gargalhar não são as coisas dessa terra, mas são as coisas do alto. Então eu te faço uma pergunta: por que é que você não está dando gargalhadas mais? Se você quiser, anote assim: quando foi a última vez que eu dei uma boa gargalhada, de verdade? Se já tiver mais de um dia, meu irmão, tem que renovar. Segundo, anote aí uma forma de ser mais grato. Anote aí: relacione pelo menos 5
bênçãos que o Senhor fez nos últimos dias na tua vida. Anote isso ajuda a gente na hora de orar. Tem gente que vai orar e diz assim: Senhor, obrigado. E ele fica procurando. Obrigado porque... Aí ele vai, o Flamengo foi campeão. Obrigado porque o gás baixou, né? Foi aumentar. O diabo parece que só sopra os problemas para que você não seja grato. Agora, se você for um bom crente, anotar as coisas boas que o Senhor está fazendo e ir para o teu lugar de oração, você derrota o diabo dizendo: Senhor, obrigado por isso, 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 obrigado por isso. E o diabo vai dizer: esse crente só tem motivo para se alegrar. Aleluia. Terceiro, um dia desses pedi: Senhor, me batiza com lágrimas. Você sabia que você pode pedir a Deus batismos? Peça ao Senhor que o Senhor te batize com um coração alegre. Peça ao Senhor que o Senhor te batize com um coração alegre. Amém? Diga assim: Senhor, me batiza com um coração alegre. Se alguém ainda te conhece como uma pessoa rancorosa, amarga, cara fechada, eu quero declarar que esses dias estão acabando na tua vida, em nome de Jesus. Eu sei que homens aqui não vão sorrir para toda mulher, claro, né? Vai ter que fechar a cara mesmo. Mulher aqui não vai estar sorrindo papião por aí, né? Mas irmão, não vamos ser mal-humorados. Tem criança aqui que o pai diz: não ri para estranho não. Só que a gente tem que saber os limites das coisas. Tem pessoas saindo pela rua comprando pão, não sorri. Compra as coisas da feira, não sorri. Almoça sem sorrir. Trabalha sem sorrir. Vai dormir sem dar um sorriso. E o Senhor dizendo: cadê a alegria dessa criatura? Se coloque de pé no nome